Durante mais de um ano, eu fingi que não sabia que minha esposa me traía. Eu via as mensagens escondidas, via as mentiras, via as saídas de trabalho que nunca existiram. E mesmo assim, eu nunca disse nada. Não foi por medo, não foi por falta de coragem. Eu fiquei em silêncio por causa do meu filho. Mas antes de eu explicar como tudo começou, você precisa entender uma coisa sobre a minha família. Durante muito tempo, eu realmente acreditei que tinha um casamento tranquilo. Nada perfeito, claro, mas estável. Daquele tipo que a gente constrói ao longo de anos, com rotina, trabalho e responsabilidades. Eu e minha esposa já estávamos juntos há bastante tempo e nosso filho sempre foi o centro de tudo para nós dois. Ou pelo menos, era isso que eu pensava. Até o dia em que uma simples frase mudou completamente a forma como eu enxergava minha própria casa. Prazer, meu nome é Jorge. Eu tenho 48 anos e moro aqui em Campinas, no interior de São Paulo. Engraçado que a estrada sempre me faz pensar nesse dia. Enquanto eu dirijo agora, essa lembrança voltou com tanta força que eu senti que precisava colocar para fora. Às vezes, o silêncio do carro é o único lugar onde a gente consegue ser totalmente sincero com a gente mesmo, sabe? Aliás, eu gosto muito de contar essas histórias porque sinto que não estou sozinho nessas viagens. Tem gente de tantos lugares acompanhando esses relatos. De que cidade você está me ouvindo hoje? Comenta aí embaixo para eu saber, de verdade. E se você gosta desse clima de conversa, de histórias reais de vida, aproveita para deixar um like e se inscrever. É bom saber que tenho companhia aqui no asfalto. Bom, voltando ao que eu dizia. Eu e a Helena estávamos casados há 22 anos. 22 anos não são 22 dias. É uma vida inteira dividindo conta, decidindo cor de parede, planejando as férias do nosso filho, o Lucas. O Lucas hoje está com 17 anos, mas na época em que tudo isso começou, ele tinha acabado de fazer 16. Era aquele típico garoto de apartamento, sabe? Meio fechado, mas muito ligado a mim. A gente tinha uma vida boa. Eu trabalho com representação comercial, então passo muito tempo aqui, no volante, rodando o estado. Talvez tenha sido isso. Talvez a minha ausência em alguns dias da semana tenha aberto um buraco que eu não vi. Mas a Helena sempre foi uma mulher muito correta, ou eu achava que era. As coisas começaram a mudar de um jeito bem sutil. Sabe quando você entra em casa e sente que o ar está diferente? Não é nada que você consiga apontar o dedo e dizer, é isso, mas você sente. Ela começou a se preocupar demais com a aparência para ir ao mercado. Começou a colocar senha em tudo, até no tablet que a gente usava para ver séries na cama. E o celular virou uma extensão da mão dela. Ela não largava por nada. Se ela ia tomar banho, o aparelho ia junto. Se ela ia buscar um copo de água na cozinha às 2 da manhã, o celular estava lá, com a tela virada para baixo. Eu tentei não ser o tipo de marido paranoico. A gente ouve tanta história por aí que acaba achando que todo mundo é igual. E eu não queria ser o cara que sufoca. Pensei comigo, Jorge, vocês estão juntos há mais de 2 décadas. Confia na mulher que você escolheu. Mas o estômago não mente. Eu sentia um nó toda vez que ela dava aquela risadinha discreta olhando para a tela, e quando eu perguntava o que era, ela dizia que era apenas um vídeo de receita ou um meme de uma amiga do trabalho. Só que a Helena trabalha numa escola primária. O horário dela sempre foi das 7 da manhã às 4 da tarde. De repente, começaram a surgir reuniões pedagógicas às 8 da noite de uma terça-feira. Depois, um curso de especialização aos sábados de manhã. Eu aceitava, eu queria acreditar. Até que veio o dia do Lucas. Era um final de tarde de quinta-feira. Eu tinha chegado mais cedo de uma viagem para Ribeirão Preto. A Helena não estava em casa, disse que tinha passado no shopping para comprar um presente para uma colega. Eu estava na sala com o Lucas, a gente estava assistindo a um jogo de futebol, e eu comentei, sem maldade nenhuma. Sua mãe está demorando hoje, né? O trânsito deve estar um caos. O Lucas nem tirou os olhos da televisão, mas o tom de voz dele mudou. Ficou seco. Ele disse, ah, deve ser o cara do carro prata que trouxe ela de novo. Na hora, meu coração deu um solavanco, mas eu tentei manter a voz calma.
Carro prata, filho? Que carro prata? Ele deu de ombros como se fosse a coisa mais normal do mundo. Um que para ali na esquina, pai. Já vi umas 3 vezes essa semana. Ela desce, ele espera ela entrar no prédio e depois vai embora. Achei que você soubesse que era algum colega de trabalho dando carona porque o carro dela estava com problema ou algo assim. Gente, naquela hora o mundo pareceu que deu uma volta completa. Sabe quando você sente o sangue sumindo do rosto? Eu fiquei mudo por uns 10 segundos, que pareceram 10 minutos. O Lucas finalmente olhou para mim e acho que ele percebeu que eu não sabia de nada. A expressão dele mudou na hora. Ele ficou pálido, engoliu seco e voltou a olhar para a TV, mas dava para ver que ele estava desconfortável. Eu não fiz escândalo, eu não gritei. Eu apenas levantei, fui até a cozinha e bebi um copo de água gelada. Minha mão tremia tanto que a água derramou um pouco no chão. Naquela noite, quando a Helena chegou, ela estava radiante, cheia de sacolas, falando sobre como o shopping estava cheio. Eu olhei para ela e não vi mais a minha esposa. Eu vi uma estranha, uma pessoa que estava vivendo uma vida dupla debaixo do meu nariz. Eu tive a chance de perguntar ali mesmo, tive a chance de colocar ela contra a parede. Mas eu olhei para o corredor e vi a porta do quarto do Lucas fechada. Eu sabia que ele estava lá dentro, ouvindo tudo. E eu pensei, se eu explodir agora, o que acontece com ele? O Lucas sempre foi um menino sensível. Ele já estava numa fase difícil da adolescência, cheio de incertezas. Eu tive um medo visceral de quebrar a realidade dele. Então, eu fiz a coisa mais difícil que já fiz na vida. Eu sorri. Eu perguntei se o presente era bonito. Eu jantei a comida que ela esquentou e deitei ao lado dela na cama, sentindo o perfume de alguém que eu não reconhecia mais. A partir dali, eu comecei a investigar. Mas não era uma investigação de detetive de filme. Era uma observação silenciosa, dolorosa. Eu comecei a notar que ela saía de banho tomado, com uma lingerie que eu não via há anos. Eu comecei a prestar atenção no extrato do cartão de crédito que a gente compartilhava e via gastos pequenos em cafeterias em bairros que ela não tinha motivo nenhum para frequentar. E o pior, eu comecei a ver o carro prata. Teve uma tarde em que eu disse que ia viajar, mas parei o carro 2 ruas atrás do nosso prédio. Fiquei ali, esperando, suando frio, segurando o volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos. E então eu vi. Um sedã prata parou na esquina, exatamente como o Lucas tinha dito. A Helena desceu do banco do passageiro. Ela não saiu como quem desce de um Uber ou de uma carona de amigo. Ela se inclinou para dentro do carro, demorou uns segundos lá dentro, o suficiente para um beijo de despedida, e saiu ajeitando o cabelo, com um sorriso que eu não via no rosto dela quando ela falava comigo. Ali, naquele momento, estacionado no meio do nada, eu senti uma vontade imensa de acelerar o meu carro e bater no dele, de descer e tirar satisfação. Mas eu não fiz nada. Eu fiquei ali, assistindo a minha vida desmoronar pelo espelho retrovisor. Eu voltei para casa mais tarde naquela noite, fingindo que tinha acabado de chegar da estrada. A Helena me recebeu com um beijo no rosto e perguntou se a viagem tinha sido cansativa. Eu respondi que sim, que estava exausto. E era verdade. Eu estava exausto de carregar aquela verdade sozinho. Mas o que eu não esperava era o que viria a seguir. Eu achei que era o único que estava sofrendo em silêncio, tentando manter as aparências para proteger o meu filho. Eu achei que estava sendo o herói da história, o mártir que aguentava o chifre e a humilhação para não destruir a família. Só que eu comecei a perceber que o Lucas estava mudando. Ele, que era um menino alegre, começou a se trancar cada vez mais no quarto. As notas na escola começaram a cair. Ele não queria mais sair para jantar com a gente nos fins de semana. Sempre inventava uma desculpa, uma dor de cabeça, um trabalho de escola que não existia. Um dia, eu entrei no quarto dele sem bater e o encontrei sentado na beira da cama, olhando para o nada, com uma cara de tristeza que partiu o meu coração. Eu sentei do lado dele e perguntei: "O que foi, amigão? Tá acontecendo alguma coisa? Você sabe que pode falar comigo."
Ele me olhou de um jeito. Sabe aquele olhar que parece que está pedindo socorro, mas ao mesmo tempo tem um pouco de raiva? Ele apenas disse: "Não é nada, pai. Só estou cansado dessas mentiras todas." Aquilo foi como um soco no meu estômago. Eu gelei. Será que ele sabia que eu sabia? Ou ele estava falando das mentiras da mãe dele? Eu percebi que a nossa casa tinha virado um campo minado. Éramos 3 pessoas vivendo sob o mesmo teto, e cada uma carregava um segredo ou uma dor que não podia ser dita em voz alta. A Helena mentia sobre onde ia. Eu mentia dizendo que acreditava nela. E o Lucas estava ali no meio, sendo esmagado por 2 silêncios diferentes. Eu decidi que ia continuar fingindo. Eu pensei, vou esperar ele se formar. Vou esperar ele entrar na faculdade, ficar mais maduro. Aí eu resolvo isso. Eu achei que o tempo ia ser meu aliado. Achei que, se eu ficasse quieto, a poeira ia baixar, ou a Helena ia se cansar daquela aventura e voltar a ser a mulher que eu conheci. Que erro meu! Que erro terrível! Passaram-se 6 meses, depois 9 meses. Chegamos a 1 ano, e a cada dia que passava, eu me sentia mais morto por dentro. Eu via ela se arrumando para sair, ouvia ela sussurrando no banheiro, e eu simplesmente ia para a cozinha lavar a louça, ou vinha para o carro dirigir sem rumo, só para não ter que olhar para a cara dela e gritar tudo o que eu estava sentindo. Mas o que realmente me destruiu não foi a traição. A traição dói, claro. Dói no ego, dói no coração. Mas o que me destruiu de verdade foi descobrir que eu não era o único fingidor naquela casa. Teve uma noite em que a Helena disse que ia a um jantar de aniversário de uma amiga. Eu sabia que era mentira. Eu já conhecia o roteiro. O Lucas também sabia. Quando ela saiu, o silêncio que ficou na sala era tão pesado que dava para ouvir o tic-tac do relógio na parede. Eu olhei para o meu filho e ele estava me encarando. Um olhar maduro demais para a idade dele. Um olhar de quem já tinha visto demais. Foi ali que eu comecei a entender que o meu silêncio, que eu achava que era proteção, na verdade era uma tortura para ele. Mas eu ainda não tinha coragem de quebrar o gelo. Eu ainda tinha esperança de que tudo ia se resolver sem que a gente precisasse passar pelo inferno de uma separação. Eu achava que estava protegendo o meu filho, mas na verdade, nós 2 já estávamos presos na mesma mentira. Mal sabia eu que o inferno já estava instalado na nossa sala de estar há muito tempo, e que a próxima conversa que a gente teria ia mudar a minha vida de um jeito que eu nunca imaginei. A gente continuou vivendo aquele teatro por meses. 11 meses, 12 meses, o tempo foi passando e a gente foi se tornando especialistas em fingir. Eu me sentia como um fantasma dentro da minha própria casa. Sabe quando você acorda, olha para o lado e vê a pessoa com quem você dividiu a vida inteira, mas sente que existe um abismo de quilômetros entre os 2 travesseiros? Era exatamente assim. Engraçado que, dirigindo hoje, eu percebo como eu buscava desculpas para ficar mais tempo na estrada. Eu aceitava qualquer viagem, qualquer entrega, só para não ter que chegar em casa e encarar aquela mesa de jantar. O jantar era o pior momento do dia. A Helena falava sobre as crianças na escola, sobre a diretora, sobre as fofocas das outras professoras, e eu ficava ali, mastigando a comida que parecia ter gosto de areia, apenas balançando a cabeça. E o Lucas ficava de cabeça baixa, mexendo no celular ou olhando para o prato, sem dizer uma única palavra. Eu comecei a notar que a Helena estava ficando mais descuidada. Talvez ela achasse que eu era um bobo, ou talvez ela estivesse tão confortável na mentira que parou de se esconder direito. Um dia, eu estava colocando a roupa suja na máquina e encontrei um comprovante de um hotel fazenda no bolso de uma calça dela. Um lugar a uns 100 quilômetros de Campinas. A data era de um sábado em que ela disse que estava em um congresso de educação em São Paulo. Eu segurei aquele papelzinho térmico, amassado, e senti um calor subir pelo meu pescoço. Meu primeiro instinto foi guardar aquilo, esperar ela chegar e jogar na mesa. "Explica isso aqui, Helena!" Mas aí eu ouvi o barulho da porta do quarto do Lucas abrindo. Ele foi até a cozinha buscar água. Eu enfiei o papel de volta no bolso e fechei a tampa da máquina.
Mais uma vez, eu escolhi o silêncio. Eu achava que estava sendo o protetor. Eu pensava, Jorge, se você abrir o jogo agora, vai ser um inferno. Vai ter choro, vai ter mala pronta, o Lucas vai ter que escolher um lado. Aguenta mais um pouco. Só que o que eu não percebia era que esse aguenta mais um pouco estava matando o meu filho por dentro. O Lucas sempre foi um menino de ouro, mas naquela época ele virou outra pessoa. Ele parou de me chamar para ver os jogos do Palmeiras, que era a nossa tradição. Ele parou de trazer os amigos em casa. Uma vez eu perguntei por que o pessoal não ia mais lá, e ele me respondeu com uma frieza que me gelou a alma. Pra quê, pai? Para todo mundo ficar vendo essa palhaçada? Ele não explicou o que era palhaçada, mas eu entendi. Ele não era bobo. Ele via a mãe se perfumando toda para trabalhar no sábado. Ele via o pai, um homem de 48 anos, murchando a cada dia, fingindo que não via o óbvio. O Lucas estava sentindo vergonha de mim. Vergonha de eu não ter a postura de homem de acabar com aquilo. E isso dói mais que qualquer chifre. A gente passou um Natal e um Ano Novo assim. Se você visse as fotos, acharia que éramos a família comercial de margarina. Todo mundo sorrindo, a árvore montada, a ceia farta, mas, por trás das câmeras, ninguém se olhava nos olhos. Eu lembro de ter abraçado a Helena à meia-noite e sentido um nojo tão profundo que tive que me segurar para não empurrá-la. E o Lucas? O Lucas deu um abraço rápido em cada um e se trancou no quarto antes mesmo da 1 da manhã. A situação ficou insustentável quando a escola do Lucas me ligou. A coordenadora disse que ele tinha se envolvido em uma briga. O Lucas, que nunca tinha levantado a voz para ninguém, tinha dado um soco em um colega porque o menino fez algum comentário sobre a mãe dele. Naquele dia, eu tive que ir buscá-lo. A gente estava no carro, voltando para casa. O mesmo silêncio de sempre, mas dessa vez era um silêncio carregado de eletricidade. Eu olhei para ele, com o olho roxo e o lábio cortado, e não aguentei. Por que você fez isso, Lucas? Você não é de briga. Ele me olhou com um desprezo que eu nunca vou esquecer. Porque ele falou a verdade, pai. E eu não aguento mais ouvir a verdade de todo mundo, menos de você e da mãe. Todo mundo na rua sabe. Os vizinhos sabem. O pessoal da escola viu ela com aquele cara. Por que você não faz nada? Você é covarde? Aquela palavra, covarde. Ela ecoou dentro do carro como um tiro. Eu parei o carro no acostamento, aqui mesmo, numa estrada parecida com essa que eu estou agora. Minhas mãos tremiam no volante. Eu queria gritar que eu estava fazendo aquilo por ele, que eu estava engolindo o meu orgulho para que ele tivesse uma casa, um teto, uma família unida. Mas quando eu olhei para o rosto dele, eu vi que eu estava errado. Eu não estava protegendo meu filho. Eu estava ensinando para ele que a mentira é aceitável. Eu estava mostrando para ele que é melhor viver uma vida de mentira do que enfrentar uma verdade dolorosa. Eu não sou covarde, Lucas, eu disse com a voz embargada. Eu achei que estava te protegendo. Me protegendo de quê? Ele gritou. De ter uma mãe que presta? De ter um pai que se respeita? Você acha que eu sou criança? Eu sei de tudo há mais de 1 ano, pai. Eu vi as mensagens no tablet dela naquele dia que ela esqueceu aberto. Eu vi ela entrando naquele carro prata na esquina da escola. Eu esperei você falar alguma coisa. Eu esperei você ser o homem da casa e botar ordem, mas você preferiu fingir que é cego, e eu tive que carregar isso sozinho, fingindo para você também que eu não sabia. Gente, imagine o peso disso. Eu achando que estava carregando o segredo sozinho para poupar o menino, e o menino carregando o mesmo segredo, em dobro, para me poupar. Nós dois estávamos vivendo uma mentira um para o outro, enquanto a Helena vivia a vida dela lá fora. Foi um dos momentos mais patéticos e tristes da minha vida. Nós ficamos ali no carro, chorando os dois. Um homem de quase 50 anos e um rapaz de 16, soluçando no acostamento de uma rodovia. Ali, o pacto de silêncio foi quebrado, mas o estrago já estava feito.
A confiança entre nós dois estava trincada, e a imagem que ele tinha de mim como herói tinha caído por terra. Nós voltamos para casa naquele dia decididos. Eu disse para ele: hoje isso acaba. A Helena chegou por volta das 7 da noite. Ela estava com aquela cara de quem teve um dia produtivo. Trouxe até uma torta doce para o lanche. Ela colocou a torta na mesa, sorrindo, e começou a falar sobre como a reunião tinha sido cansativa. Eu e o Lucas estávamos sentados no sofá, apenas observando. Eu olhei para ela e, pela primeira vez em mais de um ano, eu não senti medo. Eu não senti dúvida. Eu senti uma calma fria, uma clareza que eu não tinha há muito tempo. Helena, senta aqui, eu disse. Ela estranhou o tom da minha voz. Tentou brincar, disse que a torta ia esfriar. Senta aqui agora, eu repeti, mais firme. Ela sentou na poltrona da frente, ainda tentando manter o disfarce, perguntando o que tinha acontecido, se o Lucas estava com problemas na escola por causa do olho roxo. Eu olhei para o Lucas. Ele acenou com a cabeça para mim, como se estivesse me dando permissão para finalmente ser quem eu deveria ter sido desde o início. Eu respirei fundo. O ar parecia mais pesado do que nunca. Eu lembro de olhar para o relógio na parede. Eram exatamente 19 horas e 24 minutos. O tic-tac parecia uma bomba relógio. Helena, eu comecei, e minha voz saiu mais estável do que eu imaginava. Eu sei do carro prata. Eu sei das viagens de sábado. Eu sei do Hotel Fazenda. Eu sei de tudo. Há mais de um ano. O rosto dela... Se eu vivesse 1000 anos, eu nunca esqueceria a transformação do rosto dela. O sorriso sumiu, a cor sumiu, e uma máscara de puro pavor tomou conta. Ela tentou falar, a boca abriu e fechou algumas vezes, mas não saiu som nenhum. Ela olhou para mim, depois olhou para o Lucas, esperando encontrar algum apoio ou alguma dúvida. Mas o Lucas apenas encarava ela com um olhar de gelo. Jorge, eu posso explicar. Não é o que você está pensando. Ela começou a gaguejar, aquelas frases prontas que a gente vê em novela. Mas eu a interrompi. Não tenho que explicar, Helena. O problema não é nem você ter me traído. Isso a gente resolve entre adultos. O problema é que você fez o seu filho carregar essa sujeira por 12 meses. Você destruiu a cabeça desse menino, fazendo ele ver as suas mentiras todo santo dia, enquanto você fingia ser a mãe perfeita. Foi aí que a represa quebrou. A Helena começou a chorar desesperadamente. Caiu de joelhos no chão, tentando pegar na minha mão. Ela começou a pedir perdão, a dizer que tinha sido um momento de fraqueza, que o cara não significava nada, que ela me amava e que não queria perder a família. O Lucas levantou do sofá e saiu da sala. Ele não aguentou ver aquela cena. Eu fiquei ali, olhando para aquela mulher que eu achei que conhecia, sentindo um vazio imenso. Não era raiva, era uma sensação de que tudo o que a gente tinha construído em 22 anos era feito de papel e tinha acabado de ser jogado na chuva. Eu não quero suas desculpas agora, Helena, eu disse, me levantando. Eu quero que você saia. Vá para a casa da sua mãe, para um hotel, para onde você quiser. Mas eu não consigo respirar o mesmo ar que você hoje. Ela tentou argumentar, disse que não tinha para onde ir aquela hora, que a gente precisava conversar com calma. Mas o meu limite tinha chegado ao fim. Eu peguei a chave do carro, esse mesmo carro que eu estou agora, e saí. Eu precisava de estrada. Eu precisava de vento na cara para entender o que eu ia fazer da minha vida a partir daquele minuto. O que aconteceu naquela noite e nos meses que se seguiram foi um teste de fogo para todos nós. Eu achava que o pior já tinha passado, que a revelação era o fim do túnel, mas eu estava muito enganado. A parte mais difícil não foi descobrir a traição, nem mesmo contar que eu sabia. A parte mais difícil foi o que veio depois, a tentativa de reconstruir o que já estava em cinzas. A Helena acabou ficando na casa da irmã dela por 2 semanas. Durante esse tempo, a nossa casa ficou estranha. O silêncio não era mais aquele silêncio de segredos,
Era um silêncio de luto. Eu e o Lucas mal nos falávamos sobre o assunto. A gente se cruzava no corredor, eu fazia o jantar, a gente comia assistindo a algum telejornal e depois cada um ia para o seu canto. Mas tinha uma diferença. Agora a gente se olhava. Tinha uma cumplicidade ali, uma dor compartilhada que finalmente tinha nome. Depois dessas 2 semanas, a Helena pediu para conversar. Ela veio até aqui em casa numa tarde de domingo. Estava abatida, os olhos inchados, parecia que tinha envelhecido 10 anos em 15 dias. Ela se sentou na mesma poltrona de antes e dessa vez não teve mentiras. Ela abriu o jogo. Contou que se sentia sozinha, que a nossa rotina de 22 anos tinha virado um fardo, que aquele homem tinha aparecido e dado uma atenção que ela achava que não tinha mais. Ela jurou que tinha terminado tudo, que tinha bloqueado o número, que tinha pedido demissão da escola para não correr o risco de encontrar com ele, já que ele era pai de um dos alunos. Ela chorou, pediu perdão de joelhos e disse que estava disposta a fazer qualquer coisa para salvar nosso casamento. Terapia de casal, terapia individual, mudar de cidade, qualquer coisa. Eu olhei para ela e por um momento eu quis acreditar. Sabe quando você tem uma vontade imensa de que tudo volte a ser como era antes? De apagar esse último 1 ano e 6 meses da memória e voltar para aquela ignorância doce de achar que estava tudo bem? Eu olhei para o Lucas, que estava encostado no batente da porta da cozinha, ouvindo tudo. Eu decidi dar uma chance. Não foi por amor romântico, aquele de cinema. Foi por história. 22 anos de construção não se jogam no lixo de uma hora para outra sem tentar um último reparo. E principalmente, eu dei essa chance por causa do Lucas. Eu ainda tinha aquela ideia fixa na cabeça de que uma família unida era o melhor para ele, mesmo que essa união estivesse colada com fita adesiva. Os meses seguintes foram de um esforço monumental. A Helena se transformou na esposa perfeita. Ela cozinhava minhas comidas favoritas, mandava mensagens carinhosas durante o dia enquanto eu estava na estrada, sugeria passeios, desligava o celular assim que chegava em casa. A gente começou a fazer terapia. Toda quinta-feira, às 19 horas, a gente sentava na frente de uma psicóloga para tentar entender onde o nosso caminho tinha se desencontrado. O outro homem desapareceu de vez. Nunca mais vi o carro prata. A Helena realmente parecia arrependida e eu, honestamente, estava tentando perdoar. Eu queria perdoar. Eu orava pedindo para Deus tirar aquela imagem dela entrando no banco do passageiro daquele carro da minha mente. Mas o perdão é um caminho tortuoso, né? É como uma estrada cheia de buracos e neblina. Às vezes você acha que está avançando e de repente cai num buraco e volta para o início. Só que o que eu não tinha calculado nessa conta era o Lucas. Eu achei que, com a mãe em casa e as coisas resolvidas, o menino ia voltar ao normal. Mas a confiança, depois que quebra, é como um vaso de cristal. Você pode colar todos os pedaços, pode usar a melhor cola do mundo, mas se você colocar o vaso contra a luz, as rachaduras ainda estarão lá. E o Lucas nunca mais parou de olhar para as rachaduras. Ele se tornou um rapaz educado, mas frio. Ele respondia à mãe com monossílabos. Quando ela tentava abraçá-lo ou fazer um carinho, ele se esquivava sutilmente. Não era raiva explosiva, era uma indiferença que doía muito mais. Eu via o esforço da Helena em tentar reconquistar o filho e via o muro que o Lucas tinha construído em volta de si mesmo. Teve um dia, já faz uns 7 meses que isso aconteceu, que a gente estava comemorando o aniversário de 18 anos dele. Fomos a um restaurante bacana aqui em Campinas. A Helena estava toda animada, tinha comprado um presente caro, uma corrente de ouro que ele queria há muito tempo. Ela entregou o presente para ele, com os olhos brilhando, e disse: "Filho, eu te amo muito. Você é o motivo de eu estar aqui hoje, tentando ser uma pessoa melhor." O Lucas pegou a caixinha, agradeceu com um sorriso amarelo e disse: "Obrigado, mãe. É linda." Mas ele não colocou a corrente no pescoço. Deixou sobre a mesa. E passou o resto do jantar olhando para o celular. Quando chegamos em casa, eu fui até o quarto dele conversar.
Lucas, sua mãe está se esforçando, filho. Você viu o jantar, o presente? Ela realmente se arrependeu. Por que você não dá uma abertura para ela? Ele se virou para mim e o olhar dele era de uma tristeza absoluta. Pai, eu fico feliz por você ter conseguido perdoar. De verdade, eu admiro a sua força. Mas eu não sou você. Eu passei 1 ano vendo ela mentir na minha cara todos os dias. Eu vi ela dizer que me amava e depois sair para se encontrar com outro cara enquanto você trabalhava feito um condenado na estrada. Eu perdi a admiração por ela. E sem admiração, não tem como ter aquela conexão de antes. Eu amo ela porque ela é minha mãe, mas eu não confio mais. E acho que nunca mais vou confiar. Naquela noite, eu entendi o tamanho do meu erro. Eu passei tanto tempo em silêncio, achando que estava protegendo meu filho, mas o que eu fiz foi deixar ele sozinho com a decepção por tempo demais. Eu permiti que a ferida dele infeccionasse enquanto eu tentava curar a minha. Hoje, a gente ainda vive na mesma casa. Eu e a Helena temos uma relação cordial, estável, até carinhosa em certos momentos. A gente continua tentando. Mas a verdade é que o clima de lar nunca mais voltou. É como se a gente morasse em um hotel muito confortável, mas que não é a nossa casa. O Lucas vai fazer faculdade em outra cidade no ano que vem. Ele já deixou claro que quer morar sozinho, quer ter o espaço dele. E eu entendo. Ele quer fugir desse cenário que faz ele lembrar da mentira a cada vez que olha para a mesa da cozinha ou para a esquina da rua. Dirigindo hoje, observando essas luzes passando, eu fico pensando se eu faria algo diferente. Se eu tivesse confrontado a Helena logo na primeira semana, será que o Lucas teria sofrido menos? Será que a nossa família teria se quebrado logo de vez, mas com menos cicatrizes? Eu não tenho essa resposta. O se não existe na vida real, muito menos na estrada. A lição que eu tiro de tudo isso e que eu compartilho com vocês hoje é que o silêncio não protege ninguém. A gente acha que está poupando quem a gente ama ao esconder uma verdade dolorosa, mas a verdade é como a água. Ela sempre acha um caminho para sair, e quando ela sai com pressão, ela destrói o que encontra pela frente. Hoje, eu entendo uma coisa que demorei muito para aprender. O silêncio não protege ninguém. A gente acha que está poupando quem ama, evitando uma dor maior, mas na verdade, só está deixando a ferida crescer escondida. E quando a verdade finalmente aparece, ela já vem grande demais para ser ignorada. Hoje, eu e Helena seguimos tentando seguir em frente. A gente se respeita, conversa, tenta manter a casa em paz. Mas existe uma coisa que nunca mais voltou a ser como antes: a confiança do nosso filho. E isso talvez seja a cicatriz mais difícil de aceitar. Obrigado por ter me ouvido até aqui. Falar sobre isso sempre tira um peso enorme das costas, como se eu estivesse conversando com um velho amigo sentado no banco do passageiro enquanto a estrada passa lá fora. Histórias como a minha acontecem todos os dias, em milhares de casas diferentes. E às vezes, tudo o que a gente precisa é saber que não está sozinho nessas tempestades da vida. Agora me conta uma coisa: de que cidade você está ouvindo essa história hoje? Eu gosto muito de saber quem está me acompanhando nessas viagens, então deixa aqui nos comentários. E se esse relato mexeu com você de alguma forma, deixa o seu like e se inscreve no canal. Assim, a gente continua viajando juntos por essas histórias da vida real. Eu vou ficando por aqui. O próximo posto já está logo ali na frente. E eu estou precisando de um café. Se cuidem, cuidem da família de vocês. E não deixem que o silêncio fale mais alto que a verdade. Até a próxima viagem.